Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Elias. Satisfação revê-lo. Da mesma forma. Nós nos vemos um pouquinho, mas agora estamos juntos. Tá certo. Como é que está aí o ânimo para a nossa apresentação de hoje? Tá bom, muito bom. É um ciclo, né? E é um recado que eu considerei importante. Então, com bastante carinho com essa defesa, com o debate. Ah, que bom, que bom. Isso é muito importante. Pessoal, para quem está chegando agora, hoje nós vamos fazer a apresentação pública do artigo que o Elias preparou com tanto carinho, com muito esforço, porque não foi fácil, né, Elias? Não foi uma trajetória muito fácil, mas o Elias preparou um artigo muito bacana para a gente para falar sobre o machismo na obra de Freud. Então, sem dúvida, é uma contribuição muito relevante, um tema interessante, apesar de polêmico, mas muito importante para nos propor novas reflexões, um novo olhar, e eu acredito que todos nós que podemos estar presentes, todos nós que tivemos a oportunidade de nos conectar e poder contribuir e, ao mesmo tempo, né, apoiar o colega, eu acho que isso é muito importante, porque é nesse processo, nessa construção de conhecimentos, do saber, é que nós vamos aprendendo. Então, o lado propõe uma ideia, o outro propõe outra, e juntos todos estamos contribuindo de alguma forma para revisar questões importantes sobre a psicanálise e sobre a teoria psicanalítica e, de alguma forma, produzindo mais conhecimentos. Então, Elias, primeiramente eu queria te parabenizar pelo esforço, por todo o caminho que você correu para poder chegar até aqui. Né? Para quem não conhece, a gente que está mais nos bastidores e acompanha cada um de vocês, o Elias é muito dedicado, né, Elias? É uma pessoa muito, muito estudiosa, até um pouquinho ansioso, mas faz parte do perfil do Elias, mas tem essa coisa de ser muito dedicado naquilo que faz. E isso faz com que as entregas dele sejam entregas bem reais. Então, Elias, eu queria te abrir esse espaço, né, dentro da nossa proposta, para que você fale aí entre 25 e 30 minutos e exponha para a gente um pouco desse caminho que você percorreu, essa ideia da produção do artigo, por que você escolheu esse tema, por que você achou que ele era relevante para a nossa proposta, enfim, trazer um pouco dessa sua própria leitura a partir do artigo Machismo nas obras de Freud. Tá bom? Tá certo. A palavra é toda sua. Você me autoriza a compartilhar a tela? Claro. Eu vou. Tudo ok? Perfeito. Eu te agradeço também, Alexandre, a ajuda que você tem dado até aqui. Também não foi fácil, né? Para colocar no eixo o que era o que eu tinha para dizer com o que era esperado. Esse tema me surgiu a partir da pesquisa em psicanálise, porque teve módulos que tinha que ler um livro de Freud, era uma das lições daquele módulo. Então, a leitura da obra do Sigmund Freud, ela foi bastante presente no decorrer desse curso. E à medida que eu me deparei com alguns trechos dessa obra, isso foi me suscitando a necessidade de trabalhar, lançar para o debate esse tipo de assunto. O propósito do meu TCC ser esse tema é que eu considero que o machismo, mesmo que silencioso, cada vez que a gente releva, cada vez que a gente ignora ou silencia diante de uma prática machista, nós estaríamos contribuindo para que isso, que tem vínculos estreitos com a violência contra a mulher, nós estaríamos contribuindo para que isso acontecesse.
uma sociedade que poderia se tornar permissiva até certo ponto com esse tipo de conduta. O que acontece muitas vezes com o cigarro. Há 15 anos a pessoa fumava no avião, fumava na repartição pública, cada mesa tinha um cinzeiro. Depois tinha um aviso, hoje nem precisa do aviso. As pessoas já não admitem esse tipo de conduta. E foi essa a razão que me motivou a escolher esse tema. Eu precisaria esclarecer que em nenhum momento dessa pesquisa foi exigida a perfeição de Freud, né? A trajetória dele foi humana e ele próprio não arrogou para si a verdade absoluta. Ele manteve muitas vezes a psicanálise hermética, mas vacinado contra discípulos que queriam seguir o próprio caminho e, com isso, poderia comprometer a consolidação de muitos anos de pesquisa. Então, não é o caso desse artigo, procurar defeitos na obra de Freud. É claro que eles vão existir. Repetindo, a trajetória dele era humana. Não se questiona a genialidade, o que ele fez, o que ele contribuiu, e as pessoas que foram ajudadas pela psicanálise por ele inicialmente e depois pela psicanálise ao longo dos anos. Por fim, esse é um trabalho contextualizado, né? A gente entende que ele ainda vivia os efeitos, a sociedade tradicional de Viena e de uma certa forma do mundo, ela tinha ainda resquícios da época vitoriana. O meu questionamento foi o seguinte: em muitos casos, Freud foi disruptivo. Ele abordou, por exemplo, temas que eram tabu para a época, como, por exemplo, a sexualidade infantil. Isso não foi bem aceito, isso gerou resistência não só da comunidade médica, mas como da sociedade também. E ele teve essa coragem de enfrentar e sustentou o pensamento dele, pagando pelas consequências. Foi disruptivo nesses aspectos. Não foi muito disruptivo quanto a esse exagero que considera o machismo uma condição de atribuir para si direitos que você não concede ao semelhante. Nesse ponto, não houve ali uma grande ruptura por parte de Freud. A qualquer momento que vocês quiserem intervir ou questionar, e aí a gente pode Elias, mais para o final, tá? Tá bom. Na nossa proposta, você vai falar, e mais para o final a gente abre para o pessoal participar. Tá perfeito. Bom, esse trabalho, vou começar ele pelo fim, para justificar aqui. Existe na Universidade da Califórnia uma instituição respeitada, escrito no mármore, que não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, mas sim aquelas com melhor capacidade de adaptação. Isso foi escrito numa sociedade científica respeitada no mundo. Os darwinistas, eles questionam porque essa frase nunca foi proferida textualmente por Charles Darwin. Nunca sequer foi dita por outras palavras. Esse não é o contexto da pesquisa que ele fez. Os darwinistas acusam, isso é comum você encontrar na internet, em livros, em trabalhos de conclusão de curso, que a pessoa coloca isso. Isso é muito interessante, tem a ver com o trabalho de Darwin. Mas o que os estudiosos criticam nesse ponto é que Darwin falou sobre adaptação no sentido de ao longo das gerações, e não numa única geração a ponto de sobreviver às vicissitudes e conseguir sobreviver num ambiente inóspito, a capacidade de adaptação. Isso o ser humano tem e é uma qualidade inata dele se adaptar. E tanto que a Universidade da Califórnia manteve a frase, mas tirou o nome de Charles Darwin. Por que eu estou dizendo isso para abrir o trabalho? Isso serve, por exemplo, a girafa no início da sua concepção, e isso é comprovado pelos fósseis encontrados, que ela comia
frutas nas árvores e esticava o pescoço. Ao longo das gerações da girafa, ela teve esse acréscimo no pescoço, como fazem as mulheres em algumas tribos indígenas. Para eles é um exercício de estética a mulher com o pescoço alongado. Então ela usa esse artifício. Agora, ao longo de uma vida só, dificilmente você conseguiria essa adaptação, vamos dizer assim. Essa é a síntese do raciocínio de Darwin. Estou dizendo isso para dizer que nem tudo que é atribuído a Freud realmente foi dito por Freud. Isso é uma questão muito comum. Como ele teve ali desafetos, né? Como Simone de Beauvoir, que era feminista, e mais adiante nós vamos ver por quê, e questionou determinados aspectos de sua obra que dava manutenção ao machismo, outras pessoas se aproveitando disso, ou numa leitura equivocada, ou simplesmente vendendo aquilo que comprou sem questionar, atribuem a Freud coisas que ele, vamos dizer assim, é inocente, não poderia ter sido culpado de falar. Um aspecto que eu acho muito interessante na vida de Freud é que, em alguns aspectos, ele não teve a primazia nos estudos. A hipnose, por exemplo, chama Martin Charcot. Ele, inclusive, escreveu para a noiva dele que nenhum homem tinha o influenciado tanto. Ele chegou a ignorar 14 anos de estudo, porque, a partir do conhecimento de Charcot, ele decidiu mudar o rumo das suas pesquisas. Com a associação livre, também não foi Freud que criou. Joseph Breuer que começou esses estudos. O Ide, por exemplo, também foi outro estudioso. Freud consolidou isso de uma maneira e, a partir dos estudos que fez na clínica, porque ele não tinha outras referências como nós temos hoje para estudar psicanálise. Ele, por isso que se diz o pai, porque fabricou. Agora, muito provavelmente, sem Freud, essas pessoas que tiveram a primazia, elas não teriam consolidado o que nós temos hoje como psicanálise. Bom, para falar em machismo na obra de Freud, e vamos abordar uma coisa que é muito interessante e importante para a psicanálise, que é a linguagem. Machismo, um comportamento ou misoginia que rejeita igualdades de direitos e condições entre os sexos. Via de regra, o termo ismo ele é pejorativo ou trata de uma patologia. Não se tem notícia de um argumento razoável que seja contrário a essa hipótese de igualdade. Por que um poderia e o outro não? Em determinados segmentos da nossa sociedade, desde sempre, não pode ingressar na maçonaria, não pode fazer um sacramento na igreja. E uma igreja que se dispõe a ser cristã, muitas vezes não repete o comportamento de Jesus, que trouxe a mulher dentro das discussões, numa época que ela não tinha esse direito, vamos dizer assim. Para falar de machismo, de Freud ou de alguma conduta, nós precisamos também contextualizar o que a cultura permite, o que não permite, o que as pessoas acham certo ou não. Na Alemanha teve um episódio que um cidadão resolveu fazer um gesto nazista e foi preso no mesmo dia. Nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan se reúne para poder enaltecer sectarismo, perseguição a minorias, racismo e outras coisas mais, e todos eles voltam para casa sem serem importunados. Nos Estados Unidos, geralmente, a pessoa não pode falar pode o que quiser. Então, isso contextualiza o que é certo, o que é errado para aquela sociedade. Politicamente correto seria, então, o eufemismo da linguagem, né? Aquilo que você pisa em ovos para não atentar contra determinados segmentos. A crítica que se faz ao politicamente correto, ao pisar em ovos, é que nem sempre a conduta, o discurso, ele acompanha a conduta, a atitude.
Tem uma questão que é interessante, que não é uma obrigação, e nesse ponto eu vou repetir Freud. Em determinados momentos, como ele tratou o pequeno Hans, e disso resultou algumas postulagens de Sigmund Freud. Ele, em alguns momentos da sua pesquisa, ele considerava que o universo de pesquisa, às vezes, ele era pequeno. Agora, aconteceu naquele universo, naquele episódio, e o que seria prematuro você transferir isso para todo, que seria um argumento falacioso. Ele teve o cuidado para não fazer isso, e eu repeti esse cuidado aqui. Muitas vezes o machismo ele existe numa condição inconsciente. A pessoa não se dá conta. Quando se fala, por exemplo, ajudo alguém nas tarefas domésticas, você, de uma certa maneira, pode estar supondo que a obrigação é dessa pessoa. Mas você, como um bom coração, você, de uma certa forma, você colabora. Dois contraditórios que merecem relato nesse trabalho. Sophie Freud é neta do pai da psicanálise. Ela diz o seguinte: embora as noções de Freud sobre a sexualidade feminina muitas vezes fossem contrárias às tendências patriarcais, ou seja, está dizendo que o avô não teve machismo, mas ele ainda era um homem de sua época. Em alguns momentos, sim. Sophie Freud é uma das pessoas que mais destratam a obra e o trabalho de Sigmund Freud. Ela disse em uma ocasião que, no máximo, ele é um excelente escritor, mas a noção de psicanálise ela foi desenvolvida e lapidada e aprimorada por seus sucessores. É claro que, com o tempo, a psicanálise ela deve se aprimorar. E isso aconteceu de fato. O próprio relato dos casos e as comunidades, os seminários, os congressos, eles colaboram para isso, para que a experiência de um possa beneficiar os demais. Esse é o mesmo argumento de Rudinesco. Apesar dessa defesa, é uma crítica severa do avô. E o argumento de Rudinesco, ela diz que ele não era misógino, não era machista, mas, ao mesmo tempo, ela dizia, na Sociedade das Quarta-feiras, era um elogio ao machismo, porque não se via mulheres e não tinha... Então, ao mesmo tempo que ela defende, em outras ocasiões, ela critica e é tida como uma defensora de Freud. Muito bem, a partir de 1890, Freud juntou várias piadas de judeus. Ele, além das questões polêmicas que ele abordou ao longo da vida, pelo fato de ser judeu, também foi perseguido. Foi perseguido, ele teve as situações das guerras em que os judeus sofriam com esse sectarismo. Então, para escrever o Xiste, sua relação com o inconsciente, foi uma grande contribuição, isso é reconhecido, e ele investiga as fontes inconscientes do prazer que sentimos com gracejos, piadas, trocadilhos, que seria, segundo o Xiste, uma maneira de dizer a verdade, e isso passar pelo controle severo dos sensores. E ali, na parte da brincadeira, isso poderia emergir para o nível consciente e ser dito. Brincando, podemos dizer as coisas mais sérias. Ele relatou isso numa da Flies, em 1897. Vou falar aqui do bobo da corte. Não era uma pessoa contratada para fazer gracejo e divertir entretenimento das pessoas na corte. O bobo da corte era um cidadão autorizado a criticar o rei. E aí, com isso, ele provocava muitos risos nas plateias, o próprio rei se ria disso, mas ele tem uma origem anterior. Júlio César, ele contratou uma pessoa para dizer para ele diariamente: você está velho,
careca e barrigudo. Porque o Império Romano ele tinha um alcance maior do que qualquer outra nação no mundo naquele tempo, e ele, para não se achar demais, para ele se entender como ser humano, ele contratou essa pessoa para repetir isso para ele todos os dias. É uma espécie do xiste. E Freud contava uma anedota para poder explicar o xiste, que era o seguinte, um que não foi de sua autoria, mas dizia o seguinte: o rei estava passeando nas cercanias da corte e se deparou com um sujeito muito parecido com ele. E ele quis brincar, ele perguntou ao sujeito: sua mãe frequentava o reino? E ele, na impossibilidade de engolir esse desaforo, ele não quis. Também não podia replicar o rei na medida que ele pretendia. Ele disse: minha mãe não, mas meu pai sim. Pode, nessa história, suscitar algum pensamento machista. Porque qual seria a diferença do adultério entre aquele praticado pelo homem ou pela mulher? É melhor para o sujeito que o pai dele tenha ido fornicar na corte, mas a mãe não, e aí o pai dele fornicou com a mãe do rei, então numa espécie de humor, não podendo xingar o rei, ele disse verdades dessa maneira. Isso foi um exemplo para que você compreenda o que é o xiste, o que é o humor daquela pessoa que tem algo para dizer e por alguma razão os censores severos não permitem que isso aconteça. Essa piada poderia ter sido dita, mas também não seria um xiste, ela poderia ser reconstruída. Falei assim: não, minha mãe nunca esteve numa corte, mas eu já vi a sua na aldeia. Alguma coisa assim que não separe homem de mulher. Estou sendo muito rigoroso, estou partindo para uma guerra semântica onde tudo tem sentido e aí as relações passam a ser chatas? Não. Estou querendo abordar uma questão sobre machismo. No pequeno detalhe, onde a gente acha graça, então, de certa forma, a gente prefere que a nossa mãe não tenha ido fornicar em determinado lugar. Mas o pai não tem problema nenhum, né? Isso aí poderia ser aceitável. Para ter uma ideia, as piadas de judeu que ele juntou e até escreveu no livro, uma delas... eu tomo banho anualmente, disse o judeu, precisando ou não. Porque as pessoas achavam que os judeus não tomavam banho todos os dias. Aliás, pouca gente tomava banho todos os dias naquele tempo. Mas o judeu era mais perseguido por esse tipo de humor. E o Freud dizia que isso, de uma certa forma, contribuía para que esse sectarismo existisse, fosse alimentado e por a partir dali para coisas piores. Outra piada que ele relatou nesse livro é que um judeu percebeu restos de comida na barba de outro judeu e disse: olha, eu posso afirmar o que você comeu ontem, que foi lentilha. E o outro judeu responde: isso é errado, eu comi lentilha anteontem. Então, sim, prova que muito tempo sem tomar banho. Freud achava que isso instrumentalizava o humor para fazer desaforos com o povo judeu. Eu falo, por exemplo, isso é uma das críticas mais contundentes. O falo é uma ideia abstrata, é uma simbologia, uma representação da qual você não tem uma experiência sensitiva com ele, desse conceito do que trata a psicanálise. Nas fases do desenvolvimento psicossexual, o indivíduo, depois de ter se concentrado na boca que ele mamava, que não era somente a fonte de prazer, mas a fonte da própria sobrevivência, posteriormente do ânus, e isso se deslocava para o pênis, no caso do menino, e o clitóris, no caso da menina. Até esse momento, ambos julgam que todos são assim no mundo. Eles não nascem sabendo das diferenças fisiológicas. Essa é uma frase também do livro de Simone de Beauvoir. Também nos livros de Freud você encontra
esse postulado. No momento da descoberta, é que começa o falocentrismo, porque ele acontece, apesar de ser abstrato, ele é originado a partir da existência do órgão sexual masculino. É claro que a castração ela pode ter outras origens, é aquele que vai ficar tolhindo o tempo inteiro, mas a constatação disso, isso dito pelo próprio Freud, humilha a menina, é motivo de orgulho para o menino. E em alguns momentos da obra de Freud tem uma constatação que é o seguinte: na realidade, não é a presença do pênis, a ausência do pênis. Ele diz isso na obra dele. É o que a presença ou ausência do pênis representa em termos de benefício social para determinado gênero em detrimento de outro. E isso a mulher se ressente de não ter na sociedade o mesmo papel do homem. E aí Freud explica dessa maneira também. O conteúdo manifesto da obra de Freud, O Futuro de uma Ilusão e o Mal-Estar na Civilização e outros trabalhos. A mulher reconhece a superioridade do homem e a sua própria inferioridade. Mas se rebela contra esse estado de coisas indesejável. Fica difícil para a pessoa feminista aceitar essa superioridade do homem. Para essas pessoas, e não sou um feminista, mas para essas pessoas, uma condição social que se traduza nessa frase é uma condição social de injustiça, e não de uma condição, mas sim algo que está muito errado e precisa ser corrigido. Até uma idade inacreditavelmente tardia, isso texto tirado da obra de Freud, para ter o cuidado de não atribuir a ele o que outras pessoas dizem a seu respeito. Aferra-se à esperança de conseguir um pênis em alguma ocasião. Essa esperança se torna o objetivo de sua vida e a fantasia de ser um homem. Aí eu retorno àquilo que falei. Tanto Freud como Simone de Beauvoir citaram que esse tipo de construção, na realidade, significava ou representava uma condição social de um em detrimento de outro. Totem e Tabu e outros trabalhos. Os costumes permitiam a quebra dos direitos conjugais exclusivos de um homem sobre a sua mulher. Da mesma forma, em outro episódio do Casamento em Grupo, ele diz sobre os homens exercerem direitos conjugais sobre um certo número de mulheres. Poderia ser construído diferente? Permitia esse costume que é da tribo copular sobre um certo número de mulheres, como já aconteceu o contrário. As mulheres poderiam. Agora, eu não aceitaria que uma mulher exercesse direitos conjugais sobre mim. Que direitos são esses? E eu, minha vez, não poderia exercer direitos conjugais, e isso está no sentido de copular mesmo, na obra de Freud. Sobre o livro Um Estudo Autobiográfico, Inibições, Sintomas e Ansiedades, a questão da análise leiga e outros trabalhos. Aprendemos que as meninas sentem profundamente a falta de um órgão sexual, seja igual em valor ao masculino. Elas se consideram, por causa disso, inferiores. E essa inveja do pênis é a origem de todo um grande número de reações femininas características. Isso nós vamos ver mais à frente, que a crítica que se faz é que Freud, de uma certa forma, negou às mulheres a gênese de sua libido, de sua sexualidade, senão a partir da sexualidade do outro. 5 lições de psicanálise, Leonardo da Vinci e outros trabalhos. Aprendemos das análises de muitas mulheres neuróticas que elas passam em sua infância por uma fase em que invejam os irmãos ou o seu símbolo de masculinidade e se tem desvantagem e humilhadas. Nessa mesma obra ele fala que os meninos ostentam com um certo orgulho o falo, e nesse momento nós estamos falando do falo propriamente dito.
além do princípio do prazer. Um princípio fetichista, cujo objeto é o pé ou calçado feminino, parece tomar o pé como mero símbolo substitutivo do pênis da mulher, outrora tão reverenciado e depois perdido. As feministas responderam a isso como o homem com inveja do útero, porque ele não pode conceber. E isso é uma exclusividade da mulher. Na realidade, nenhum teria que invejar o órgão do outro, porque se completam. Conteúdo manifesto na obra de Freud, esse compêndio de psicanálise, que ele diz que o complexo de castração são mais uniformes e não menos profundos no caso da menininha. Trabalhou com a igualdade aí. No entanto, a criança do gênero feminino naturalmente não precisa temer a perda do pênis, mas ela tem que reagir ao fato de que não o recebeu. Quanto a isso, alguns filósofos posteriores a Freud, eles disseram que o homem, às vezes, não inveja a natureza naquilo que é propriedade dela, de gerar frutos, de chover e de outros fenômenos que não são seus. E ele não nota que isso falta nele, apenas são diferentes. Esse raciocínio poderia ser transposto para a relação homem-mulher. Tem uma passagem bíblica e que escribas e fariseus eles levaram uma mulher que foi pega em adultério. E segundo a lei dos judeus, que é muito rigorosa, ela seria apedrejada num lugar público, para que todos vissem, tivessem o exemplo e não praticassem o ato de novo. E entre esses escribas e fariseus, querendo incriminar Jesus, eles perguntaram a ele, já sabendo que ele ia ser contra essa atividade. E aí, ele sendo contra a atividade, ele estaria contrariando a lei dos judeus. No que ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e ninguém atirou. O judeu ele teve essa consciência que talvez outros povos, a modernidade, talvez não teriam, que a pessoa pratica num exame de hipocrisia, mas critica aquele outro que está praticando o que ela faz também. Não queria tomar muito o tempo de vocês, não sei se estou dentro ou estou fora, mas eu queria deixar um período para o debate. É isso. Muito bem, Elias. Finalizou a apresentação? Oi? Finalizou aí? Sim. Ótimo. Acho que deu aí os 25, né? Deu os 30. Eu treinei para chegar nessa marca. Tá ótima a apresentação, né? Muito, muito clara, assim, alguns dos achados que você trouxe, né? Para esse nosso encontro, um pouco da proposta do seu artigo. Eu acho que cabe esclarecer muito do que você disse, né? Depois com algumas revisões, né? Que a gente trabalhou muito a questão estrutural ali do artigo. Não se trata de fazer uma crítica a Freud, né? Porque para poder criticar, a gente tem que estudar e ter um conhecimento em profundidade de toda a obra freudiana. E a gente observa que, quando você pega pequenos recortes, né, soltos, realmente a questão dessas frases pode passar uma mensagem bem equivocada. Aí eu fiz alguns apontamentos para a gente poder refletir juntos também. Primeiro, pensando no círculo analítico, na Sociedade das Quartas, parece não proceder o argumento de que não existia nenhuma mulher nessas reuniões, ao contrário, elas existiam, e mesmo antes da Universidade de Viena assumir mulheres nos cursos de graduação e companhia, as mulheres já faziam parte dos círculos analíticos. Portanto, eu acho que caberia talvez a gente fazer um trabalho de investigação um pouco mais claro, talvez pegando um pouco aí alguns historiadores dessa época da psicanálise, como Peter Gay, para que a gente pudesse rever essas questões, mas alguns achados dizem que existiam várias mulheres, e dentre elas a gente pode até observar uma que era contemporânea ao próprio Freud, que foi
Melanie Klein, né? E, inclusive, também a gente tem outras personalidades aí que ajudaram até o próprio Freud, por exemplo, na fuga, por exemplo, de Viena na época da Segunda Guerra. E sobre a questão das piadas, eu acho que é muito importante a gente entender que para poder ilustrar como funciona o mecanismo das piadas, dos xistes, ou a própria ideia do bobo da corte, o Freud precisava reproduzir isso de alguma forma. Então, acho que seria também um pouco arbitrário da parte querer atribuir isso ao Freud. Ele precisava explicar isso. Então, como não trazer isso numa obra? Né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de talvez aquele do pisar em ovos, né, que você sinalizou ali para nós, de talvez saber como apresentar isso, né, porque é como se eu atribuísse um pensamento machista ao Freud. Ele poderia ter colocado alguns filtros? Poderia, mas, como diz você, ele é fruto também da sua época, né, de uma sociedade patriarcal. Dado que ele é fruto da sua época, entre um teórico, né, que produziu uma teoria, que é a teoria psicanalítica, e um ser humano, existe uma grande distância. Né? A gente esperar que um teórico aplique na vida ou nos criivos pessoais as mesmas coisas, parece não fazer muito sentido. Né? São esferas distintas da vida entre o profissional e o pessoal, o familiar. A gente fala sobre a ideia de constatação da castração. Eu percebo que esse tema gira muito em torno da ideia do pênis, mas eu acho que a gente fala, ao não sinalizar, que o próprio Freud, quando ele vai desenvolvendo a ideia da teoria da sedução, evoluindo para a ideia do complexo de castração, e fala sobre o Édipo e tudo isso, ele deixa muito claro que esse processo é tão natural que ele pode ser muito parecido com o cair dos dentes. Isso não quer dizer que nesse processo do fantasiar, que também foi muito explorado tanto por Melanie Klein como por Lacan, a gente vê também por Winnicott também, pelo próprio Firenze também trata muito disso, não quer dizer que esse fantasiar da criança, ele não acaba criando essas questões. O que o Freud faz é tentar, de alguma forma, dar voz a esse fantasiar, né? Como que poderia funcionar esse processo de castração, mas ele sempre deixa essas mensagens de que é possível, né? É uma possibilidade, a gente não pode concluir, ele sempre deixa mensagens bem claras de que essas observações ou considerações, elas não são de todo conclusivas. E sempre fala da importância de que novos, né, teóricos aí, e colegas poderiam desenvolver isso melhor no futuro. Me chamou um pouco a atenção sobre a citação do livro Totem e Tabu, já que se trata de um estudo praticamente antropológico sobre a origem dos costumes, a origem das religiões, por exemplo, para entender um pouco essa questão da própria civilização, e ele cita, né, esse recorte que ele traz, ele faz referência a alguns costumes, por exemplo, de algumas sociedades tribais, ou o que eles chamam de sociedades primévias ou famílias primévias. Portanto, me parece não fazer muito sentido a gente também trazer essa citação do Totem Tabu para essa proposta. Para os demais, sim. Talvez uma das que tenha feito maior sentido para mim durante a tua apresentação foi quando você apresenta um dos consolidados que está no livro Compêndio de Psicanálise, em que, efetivamente, após tantos anos de produção teórica, ele faz uma revisão e diz que não faz nenhum sentido estabelecer a diferença entre meninos e meninas, já que esse processo é igual para todos, eles vão vivê-los de formas diferentes, ou pela constatação, ou pela fantasia, como ele dizia no caso do pequeno Hans, de que esse pinto vai crescer, esse pintinho, o pênis vai crescer na menina, que só não cresceu ainda, mas ele deixa muito claro que após tantas revisões, tantos anos de trabalho, de produção, de especulação, não fazia muito sentido essa diferença. De qualquer forma, né, Elias, o trabalho de buscar tudo isso que causa um certo ruído ao leitor, ele é muito importante, né? Demonstra o quanto a gente precisa estar preparado para estudar as obras freudianas, não só estudá-las, mas interpretá-las. Uma interpretação equivocada ou incompleta pode gerar muitas distorções dessa mensagem, né? Pode gerar
esse equívoco, como se apresentou no início do teu trabalho aí, sobre atribuir frases a Freud que não pertencem a Freud. Então, acho que a gente precisa estar bem atento também com tudo isso. E, de qualquer forma, né, a gente tinha conversado bastante sobre isso durante os nossos encontros e as idas e vindas que nós tivemos para a gente poder chegar na apresentação de hoje, o quanto também existem equívocos no processo de tradução, né? A gente percebe que a língua alemã ela tem uma matriz linguística muito diferente da nossa, né? Das línguas de matriz latina, como o português e companhia, espanhol, italiano, e a gente percebe que algumas traduções saem do alemão para o inglês, e a gente recebe algumas dessas traduções em português já a partir do inglês ou a partir do francês, e a gente tem visto, inclusive, um trabalho muito interessante agora da Editora Autêntica, que tem feito algumas traduções de alguns textos, por isso que eles chamam de obras incompletas de Freud, direto do alemão para o português, tentando, de alguma forma, recuperar um pouco, talvez, dessas perdas interpretativas ou de tradução que podem ter acontecido e causado algumas distorções ou falhas, né, talvez no nosso entendimento, ou talvez, né, até esclarecendo por que foi feita a tradução daquela forma. De qualquer forma, eu queria te parabenizar muito pelo esforço de tentar falar sobre um tema tão sensível. Eu sei que não é fácil falar sobre isso, não é fácil trazer um tema que é particularmente polêmico, né, porque a gente está falando de questões muito estruturais, pensando aí que até 74 as mulheres, para poder assinar alguma coisa no banco, precisavam da assinatura do marido, né, ou que mais ou menos ali até a década de 70 nem se falava muito em divórcio, né, divórcio não era algo comum. Quem dirá na época de Freud, né, quem dirá há 100 anos atrás, né, minimamente. Então, a gente precisa realmente contestar, né, trazer isso para esse momento que Freud viveu, mas, ao mesmo tempo, rever o quanto a gente também tem um papel importante a cumprir nesse processo de revisão e na produção de mais conhecimentos, inclusive essas lacunas que tiram, que eu acho que o Lacan acaba cumprindo muito bem esse papel de ajudar a cobrir de entendimento, as lacunas linguísticas que foram aparecendo, e aí é por isso que não é por causalidade que o Lacan desconstrói essa ideia do falo relacionada unicamente à ideia do pênis. Ele traz muito mais a ideia do falo como algo simbólico, essa coisa do poder, né? Ele traz muito essa ideia do o que significa essa questão do pai, e aí ele desconstrói que esse pai já não é mais o pai biológico ou o pai fisiológico, mas tem muito mais a ver com esse nome do pai, né? Isso que é evocado em nome dessa figura de autoridade, ou talvez dessa figura castradora. Então, acho que a gente tem coisas bem interessantes para pensar a partir daí. Mas valeu pela apresentação, pelo cuidado que você teve, né, de resgatar tantas coisas interessantes para que todos nós pudéssemos pensar. Então, eu gostaria de, quem quiser comentar, trazer alguma reflexão, dizer o que acha da apresentação, aproveitem, acho que a oportunidade é boa, direcionar alguma pergunta, alguma dúvida que surgiu. Só uma colocação antes. Essa fala sobre a Sociedade das Cosferas é da Elizabeth Rodinesco, porque Freud não só incentivou o ingresso de mulheres na sociedade psicanalítica porque não queriam aceitar. Ele incentivou e viabilizou. Então, não só na universidade, mas no meio psicanalítico. Mas eu queria dizer era só o contraditório de uma defensora dele, que em alguns momentos também reclama. E isso me chama a atenção porque até no caso de um homossexual, quando alguns dos seguidores do Freud não queriam admiti-lo, porque sabiam claramente que se tratava de um homossexual, o Freud se opõe firmemente, dizendo que não fazia sentido, que ele poderia ser admitido ou não, mas por outras questões e não por essas questões. Então, existia sempre um cuidado do Freud de incluir muitas pessoas, porque ele tinha uma outra ideia em relação à psicanálise, que era nos libertar um pouco desse processo de alienação que nós vivemos enquanto sujeitos, né?
não só essa alienação psíquica, né, que tem a ver com essas superestruturas psíquicas e de ego, superego, mas ele também falava um pouco dessa alienação da própria cultura, disso que nos aprisiona também, que talvez não nos permite ser totalmente livres. Perfeito. Muito bem. E aí, pessoal? Quem gostaria de fazer algum comentário? Mais algum comentário, pessoal? Nós estamos aqui. Ana, a Ellen está presente, Selma, Maria de Lourdes, Ione, Paulo César. Ione, quer fazer algum comentário para nós, Ione? Será que o pessoal está nos ouvindo, Elias? Tomara que sim. Elias, bom, já que o pessoal não tem comentários, você vê que deixa todo mundo pensativo, né? É um tema que deixa todos reflexivos. E eu acho que você cumpre bem a sua proposta, né? Ao fazer isso, né? A gente tem alguns comentários aqui já no chat, já. Né? A Maria de Lourdes, você queria comentar alguma coisa com a gente? Podem mandar também os comentários pelo chat, viu, pessoal? A Ana disse o Oi, seguinte. professor. Oi. Só dizer que é interessante, eu gostei bastante, né, da forma que esqueci o nome dele. Elias colocou, né, para mim foi, assim, de bastante reflexão, que eu ainda não tinha parado para pensar nesse tema, né. Uhum. Para mim foi muito gratificante. Ah, que bom. Eu acho que o Elias conseguiu cumprir, né, Lourdes, com essa proposta de nos colocar para pensar sobre algo profundo e estrutural, né? Uma questão tão atual. E quando a gente estava conversando um pouco sobre o trabalho dele, até comentei isso com Elias, eu vi várias colegas assim que estudaram psicanálise, e principalmente as mulheres que foram vítimas, por exemplo, de violência doméstica, abuso sexual, que comentam, que falam, não, mas o Freud desmereceu, disse que nem sempre existe realmente um abuso sexual, e você percebe que muitas dessas que rejeitavam essa questão, essa fala do Freud, é porque viveram efetivamente algum tipo de violência, algum tipo de abuso, né? E interessante que a gente estava conversando sobre isso, porque eu falei, Elias, ele teve um momento que ele disse, o Freud fala assim, não importa se é um abuso real ou faz parte de uma fantasia. Qualquer situação que esse sujeito, como o nosso paciente, como analisando, ele traga, é importante para nós na clínica. Importa dar voz a esse sujeito, ouvi-lo nos seus traumas, nas suas questões. Não é real. O que ele dizia, que ele desconstrói a partir da teoria da sedução, é que a gente não pode dizer que toda criança foi violentada, ou que toda criança passou por um processo de sedução por parte de um adulto. Mas ele fala que pode ser que essa criança tenha vivido algum tipo de fantasia, mas isso não é importante. O importante é que a gente dê voz a isso, que de alguma forma pode ter representado um trauma para ela. E aí, quando o Elias trouxe esse artigo, eu achei muito interessante, porque ele meio que nos convoca para esse lugar, talvez de rever algumas falas, essas pequenas falas que parecem causar algum ruído em nós também. Por isso, eu até brinquei muito com o Elias durante a construção do artigo, eu falei, Elias, é interessante, a gente pode até tentar recortar, né, frases, mas é tão difícil falar de Freud sem estudar toda a obra freudiana, né, sem fazer esse percurso de mergulhar realmente de ponta a ponta, porque o Freud, ele não encerra ali naquele processo uma fala, parece
numa mesma fala que ele falou, daqui um livro ele, não, pensando bem, eu falei tal coisa, mas a partir disso eu já vejo que é um pouco diferente, isso já não é bem assim, eu já tenho uma ideia diferente sobre esse assunto. E quando a gente pega, então, as cartas dele com Flies, mais ainda, né, como que a gente percebe esse processo reiterado dele de rever a sua própria construção teórica ou percepção acerca de determinadas postulações teóricas que ele tem. Então, acho que é bem bacana. Então, acho que o Elias cumpriu um papel interessante de nos colocar nesse lugar de reflexão. Ana disse que esse tema é bem interessante. Falar sobre a sociedade dentro desse contexto voltado para a mulher, em seus comportamentos e culturas, muito bom mesmo, Ana. E ela fala que nós podemos observar que muitas coisas mudam, porém o que poderia a psicanálise contribuir para uma transformação para melhor na sociedade com mulheres? Essa é uma excelente pergunta. Essa questão do abuso, uma eventual crítica, ela será injusta, concorda? Porque o que ele quis dizer é que no relato do sujeito, nem todos os traumas foram reais. Sujeito, homem ou mulher, não faz diferença. E aí, porque alguns traumas são meras frustrações, né? Algumas vezes, e o sujeito idealiza aquela fantasia. Homem ou mulher. Nesse ponto, inocente, né? Professor, é interessante, porque, como eu digo, que eu achei muito interessante essa conversa, porque eu desenvolvo trabalhos com mulheres, né, vítimas de violência doméstica, de violência sexual, todo tipo de violência, né? E a gente vê, às vezes, um certo preconceito nisso, né? E abre a mente da gente nesse sentido de às vezes, ver até uma certa resistência, não sei se está dentro do caminho, do tema, mas uma certa resistência da mulher entender que ela não é culpada, né? E você vê que é uma questão muito estrutural, né? A gente vem herdando isso desde as sociedades primérvias, essa coisa dessa estrutura patriarcal, a mulher sempre com essa percepção de que ela é inferior. Você vê que de algumas décadas para cá a gente começa a ver as mulheres inseridas em diversas profissões que antes eram consideradas exclusivas masculinas, né? A gente vê desde a época lá do boom desse feminismo, uma série de mudanças em relação a essa percepção da mulher na sociedade. E ainda hoje, mesmo com toda a evolução que nós temos, com o conhecimento que nós temos hoje, isso tem sido tão difícil para a gente. Quantas silenciam, né, a essa questão da violência, quantos silenciam a questão do abuso, tem vergonha de falar pelo que passou, né, tem medo de falar, de serem julgadas, de serem mal interpretadas, né, de perceber que a sua moral ou que a sua pureza foi violada. Então, isso ainda é muito real, e nós estamos em 2021, gente. Nós estamos há mais de 100 anos à frente de Freud, e isso ainda é tão real nos dias de hoje, né? Então, por isso eu achei que esse desejo do Elias de falar sobre isso me pareceu muito bonito também, porque ao mesmo tempo em que ele reconhece as contribuições do Freud, ele mostra que existem algumas questões culturais ainda dentro da obra freudiana que também carecem de revisões ainda nos dias de hoje. Então, isso é um olhar que oferece uma certa criticidade, mas é algo muito, muito sensato, porque parte do que nós nos propomos atualizar esse movimento, esse nosso esforço, para que a nossa psicanálise continue sendo uma psicanálise atual, contemporânea. Por exemplo, era comum na época de Freud não se falar muito em tratamento de psicóticos, apesar que ele falava, não quer dizer que não é possível, mas talvez teremos que ter muito mais estudos e desdobramentos para o futuro para ver a viabilidade disso. Hoje a gente já não mostra que é possível uma clínica psicanalítica dos psicóticos. Então, pode demorar um ano, isso é importante, né? Pode demorar um ano para ele começar a falar. Que até então eu tenho o que dizer, aconteceu naquele caso clínico. Um ano e pouco depois começou a falar com sinceridade alguma coisa. E isso é muito interessante, né? E, gente, numa época que, por exemplo,
E isso nós vamos ser realistas. Se a gente olhar para a década de 50 para trás, né, vamos pensar assim, não muito distante, tinham vários casamentos que não eram nem casamentos, né, por amor, eram arranjados, literalmente, né? Então, existia um pouco ainda essa ideia da superioridade do homem sobre a mulher, então, trazer algumas questões como essa, você vê que o Freud teve que tatear muito, né? Porque, por mais que ele encarasse muitos desafios nesse processo, se viu muito diante desse processo com os cientistas e acadêmicos e outros estudiosos, né? Ele teve em diversos momentos que foi uma verdadeira batalha. Então, quando a gente estuda o movimento psicanalítico, por exemplo, a gente pega isso. O que representou o movimento psicanalítico? O quanto o movimento psicanalítico mostra essas pequenas batalhas que aconteceram ao longo do surgimento da psicanálise, mas também muitos anos depois, que nunca pararam. A Sandra diz o seguinte: professor, no ambiente de análise, como devemos proceder quando nos deparamos com casos de violência contra a mulher? Bom, é uma pergunta interessante, Sandra, mas a gente precisa entender o que esse sujeito espera a partir desse relato, né? A partir dessas situações da violência. Se ele busca compreender por que ele está nesse lugar de sofrer a violência, ou concorda com a violência, ou se de fato esse sujeito busca ajuda para superar de alguma forma essa situação de violência. Eu acho que a gente tem que rever muito a nossa escolha, né? E pensar como ajudar essas pessoas, porque é mais do que o que nós queremos, mas é o que o analisando realmente busca em nós. A Ellen diz aí: parabéns, Elias, pelo seu trabalho, por dar luz à causa da mulher, no que é tão abrangente e complexa. Além de parabenizar, senti vontade de lhe agradecer. Viu? Então, fica aí o agradecimento das mulheres presentes também, Elias. Sobre o caso de violência contra a mulher, uma coisa a se fazer, por exemplo, seria evitar o desejo do analista e de querer ocupar o lugar do pai, porque isso é uma coisa altamente indignante. O analista não deixou de ser gente naquele momento. Mas a ética em psicanálise não é essa mesma ética do mundo que nós conhecemos. Então, a gente tem que pensar que aquele espaço ali, o caso, eu já trouxe um exemplo, vou trazer um exemplo do outro lado, da idosa que era agredida pelos filhos, né, sofria violência ali familiar, mas que no fundo ela só queria falar sobre a sua dor, ela não queria que ninguém a socorresse, que denunciasse os filhos. Ela só queria dizer o quanto aquilo deixava ela triste, angustiada, o quanto aquilo causava sofrimento. Mas no fundo ela dizia: tadinho dela, tadinho deles, né? Eu tento ajudar, eu queria tanto ajudar minha filha. Então, ela só quer dar voz a isso que angustia ela. E a gente, às vezes, acha que nós deveríamos ocupar esse lugar de salvar o outro, né? Então, a gente tem que rever esse lugar de querer ser o salvador do outro, o herói, né? Nós não precisamos ser o herói, nós podemos ser só o terapeuta, o psicanalista. Viu? Espero ter contribuído. Gente, o Elias, a partir dessa apresentação, conclui aí a formação teórica dele, uma primeira etapa da formação teórica. Todos sabemos que a formação em psicanálise é uma formação contínua. A gente tem o início de nada, mas não vai parar nunca, viu, Elias? A gente não para nunca. Eu sei que você não vai parar, porque você é muito estudioso. Então, eu queria te parabenizar por mais essa conquista, por todo o teu empenho até aqui, dizer que nós estamos muito felizes de fazer parte desse momento, dessa tua etapa, de poder viver esse momento, celebrar esse momento junto com você. Então, receba o nosso carinho, nosso agradecimento por poder fazer parte da sua história, da sua vida também, você da nossa, e principalmente por essa coragem de tratar um tema tão sério, tão complexo. Viu? Gente, parabéns para o Elias, parabéns realmente pela conquista aí. A gente continua no processo, como diz, né, Elias, da análise didática, da preparação ainda para poder seguir com os atendimentos clínicos, mas cada pequena conquista, cada pequena vitória na nossa vida, a gente precisa celebrar e precisa vivê-la plenamente. E fica o exemplo a todos, fica aí o quanto o Elias se encorajou para falar sobre isso, e é isso que a gente espera de cada um,
que todos nós tenhamos coragem, a partir de todo esse percurso que nós estamos vivendo, de falar sobre isso, de trazer mais luz à psicanálise, que é isso que nos importa nesse caminho que nós estamos trilhando juntos, viu? Obrigado. Um grande abraço para todos. Muito obrigado pela presença, pela companhia, por prestigiar esse nosso encontro. Boa noite. Pessoal, boa noite. Tchau.